Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Como nós havíamos combinado, né? O culto desta quarta-feira será somente online. E a Cidinha pediu uma palavra em Filipenses capítulo 4, que é aonde a gente vai meditar, tá? Meditar no capítulo 4 todinho, 23 versículos. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração com você para a gente continuar, com todos vocês, na verdade. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor suas bondades em nossas vidas e especialmente essa oportunidade que temos de guardar um tempo de nossas vidas para meditarmos na Tua Palavra. Confiamos, grande Deus, que o Senhor assim nos ensinou e assim quer que realizemos, e por isso, grande Deus, peço e conto com a Tua ajuda para nós extrairmos o melhor de todas as frases, de todas as palavras que contém na Tua palavra, contém na Tua verdade. Peço ao Senhor, querido e maravilhoso Deus, que abençoe a todos que estão assistindo, que estão participando, que todos sejam ricamente abençoados, que a cada momento de nossas vidas possamos entender e saber as Suas vontades, para que possamos acertar mais, errar menos, e assim, grande Deus, nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Peço a Tua misericórdia, peço a Tua graça, peço que o Senhor venha conduzir-nos, grande Deus, pela Tua vontade, e que cada um de nossos irmãos possam receber a Sua palavra e serem ricamente abençoados. Peço ao Senhor pelos nossos irmãos enfermos, para que todos eles sejam ricamente curados e livres de suas enfermidades. Peço ao Senhor pelo nosso país, pelo nosso povo. Peço ao Senhor, querido e maravilhoso Deus, que continue confirmando a Tua verdade para aqueles que o amam e aqueles que têm o prazer em segui-la. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 1, começa dizendo assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a vocês, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegram-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Amém? Eu fiz a leitura, nós vamos meditar frase por frase, e a primeira que nós vamos avaliar aqui é no versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade. Como um amor, gente, ele é manifestado. O apóstolo Paulo aqui dizendo que amava a igreja de Filipos, que estava em Filipos. O amor, ele não é somente dito por palavras. Ele tem que ser realizado, ele tem que existir, na verdade, através de uma ação, através de obras. Então o amor não é dito, ele é feito, ele é mostrado com obras. Então, qual foi a obra que o apóstolo Paulo teve para mostrar que amava os filipenses? Essa carta é uma grande obra do apóstolo Paulo, porque ele se importava com as pessoas, com a igreja, né? Com as pessoas que estavam em Cristo Jesus, e por isso mandava suas cartas quando não podia ir, para poder fortalecer os irmãos, orientar, mostrar, né, o caminho de Deus. E isso mostra um grande amor que ele tinha por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele também tinha saudades. Às vezes ele conseguia frequentar, ir, e às vezes não, por muitos motivos, né? Algumas vezes ele esteve preso, outras vezes esteve em outros lugares pregando a palavra de Deus, e por isso essa saudade aqui que ele tinha dos irmãos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Quando a gente tem pessoas, gente, que crê no Senhor Jesus Cristo, através da nossa pregação, isso é uma alegria imensa. Porque qual seria, por exemplo, o maior ato de amor que nós poderíamos oferecer pelos nossos irmãos, pelas pessoas próximas de nós? Não importa se nós as conhecemos ou não. O maior ato de amor não é satisfazer alguém de alimento, de bebida, é também, mas não é o maior. Satisfazer alguém de suas necessidades físicas, como por exemplo financeiras, mas o maior ato de amor é quando nós mostramos para as pessoas o caminho que leva a Deus. Existe um caminho que leva a Deus, não existe dois, não existe vários, existe um, chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus, como está registrado lá em João, capítulo 1, versículo 1, e outros lugares, e também Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, né? Vamos conferir. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Muito bem, é isso mesmo. Então observa, gente, que o maior ato de amor, o maior ato de alegria que nós podemos ter pelas pessoas é mostrar-lhes o caminho que leva a Deus. Porque não adianta nada uma pessoa viver nesta terra aqui, tendo tudo, e depois, quando chegar o dia da morte, não ter mais nada. E o dia da morte sempre vai chegar para todos nós, tá? Então nós precisamos estar atentos a esse dia. Porque depois desse dia, ou seja, o dia da morte, nós continuaremos vivendo, querendo nós ou não. Porque em corpo não, mas em alma e espírito nós somos eternos. Então nós precisamos também cuidar dessa eternidade. Como eu cuido, Clay, da eternidade, da minha vida eterna, da minha eternidade? Olhando para a palavra de Deus. Por isso, eu digo a vocês que é uma satisfação imensa ensinar, mostrar, dar às pessoas aí a oportunidade delas terem desejo, vontade, curiosidade pelas coisas de Deus, tá? Hoje em dia, a gente vê as pessoas gastando muito tempo com redes sociais, gastando muito tempo com coisas que pouco importam para a nossa vida espiritual. E poderíamos usar uma parte, uma boa porção desse tempo, para nós nos aprimorarmos na palavra de Deus, no único caminho que leva a Deus, a Bíblia Sagrada, que também é o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa maior alegria, quando a gente fala da palavra de Deus, Paulo falando para os filipenses, nós aqui falamos
falando para os nossos irmãos, né? E aí ele coloca aqui também uma expressão: minha alegria e minha coroa. É uma força de expressão essa coroa, tá, gente? Essa coroa quer dizer que quando chegarmos no céu, se nós fizermos um bom trabalho aqui na terra, nós receberemos uma recompensa de Deus. Por quê? Porque Deus nunca deixa ninguém sem as suas recompensas. Todas as vezes que nós fizermos algo para Deus, receberemos as recompensas. Isso é... Deus não falha. O ser humano pode falhar, Deus não falha, né? Então, por isso ele usa essa expressão, minha coroa, né? Vocês são minha alegria e minha coroa. Permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Essa frase parece uma frase simples, né? E uma frase meio lógica e óbvia, mas quanto ela é necessária? Quanto é necessário nós repetirmos para nós mesmos e para os nossos irmãos, para a gente nos manter firmes no Senhor? O que é nos manter firmes no Senhor? É não passar pelas nossas mentes, nem pelos nossos corações, nenhuma vez a possibilidade de pararmos, de insistirmos em estarmos unidos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo pela palavra. Então, por exemplo, né, às vezes tivemos um dia cansativo, tivemos um dia corrido e não tivemos muito tempo, por exemplo, para nos dedicarmos a Deus. Nós vamos separar pelo menos um tempo mínimo, nem que for para ler uma porção mínima da Bíblia e fazer um agradecimento a Deus. Isso, essa insistência, né, é permanecer firme no Senhor, ó amados. Todas as vezes que a Bíblia, gente, nos instrui, nos corrige, nos mostra, né, algum erro ou algum acerto, nós precisamos nos moldar, tá? Porque, primeiro, que é sensacional para as nossas vidas, é benéfico para as nossas vidas nos moldarmos aos padrões que Deus exige. E segundo, como eu disse a vocês, as recompensas de Deus ficam muito mais acessíveis para nós acessarmos todas elas, ok? Versículo 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Bom, me parece que essa Evódia e Sintique estavam em conflitos, né? Estavam tendo algum tipo de discussão, algum tipo de conflito, algum tipo de... Talvez uma pensasse de uma forma, outra pensasse de outra, né? Não havia Bíblia Novo Testamento escrito, e aí poderia surgir muitas dúvidas, né? A gente vê surgir dúvidas, gente, naquela época, como, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os irmãos queriam que os gentios, né, que é todos aqueles que não são judeus, se circuncidassem. E aí os apóstolos se reuniram e falaram assim, não, isso é um fardo, é um jugo, é um peso que nós não conseguimos suportar e nem os nossos antepassados conseguiram suportar. Eu estou dizendo isso porque sempre há, às vezes, divergências sobre algum assunto. E hoje nós temos um benefício extraordinário que Deus nos concedeu, que é a palavra escrita. Naquela época, tanto em Atos dos Apóstolos como aqui em Filipenses, o Novo Testamento não estava escrito. E hoje nós temos o Novo Testamento escrito. E nós precisamos usá-lo. Para quê? Para evitar esses conflitos, para evitar esses clinches, né? essas intrigas. E aí a gente consulta a palavra de Deus, meditamos, né? Também juntamente com o Espírito Santo de Deus, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e chegamos à real vontade de Deus para as nossas vidas, que é única. Por isso a importância de nós estarmos sempre tendo um tempo, todos os dias, para ler a palavra de Deus. Deus, por tua misericórdia infinita sobre a minha vida, me deu a oportunidade de eu estar na minha 47ª leitura do Novo Testamento. Deus é tão maravilhoso que eu pedi muito para Deus, que eu queria muito, e eu consegui. Claro que isso demorou 22 anos, mas eu estou terminando, né? Passei da metade já, da minha 47ª leitura do Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento eu li 23 vezes, porque o Antigo Testamento ele é mais histórias, né? Não serve para a gente se salvar, como o próprio nome diz, né? Antigo e novo. Se há um antigo e um novo, é evidente que o que vale para a salvação é o Novo Testamento. Continuando,
Sim, peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Quando há um conflito, nós precisamos sempre pedir ajuda de irmãos que estão no Senhor. E nunca, e nem jamais, esquecer do serviço deles, que eles prestaram para a causa do Evangelho. Para que a palavra de Deus, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse anunciado também às pessoas que não o conheciam, entende? Então você vê aí o apóstolo Paulo tendo um cuidado nesse capítulo 4 aqui, para as pessoas não brigarem, né? Não discutirem, mas sim estarem juntas e unidas naquilo que Deus queria para eles e quer para nós hoje, para que o Evangelho fosse anunciado para mais pessoas, para que fosse fácil as pessoas estarem ensinando e outras aprendendo, ok? Aí ele acrescenta assim a última frase do versículo 3. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. O que é esse livro da vida para a gente começar a entender? Esse negócio de livro espiritual, livro da vida, livro das obras, lá no livro de Apocalipse, né, fala assim, livros foram abertos, né? Então você vê que é uma força de expressão, porque Deus não precisa de um livro no céu, né? Deus precisa de informações. As informações que de tudo que cada ser humano nessa terra realizou estão guardadas com Deus. A expressão livro aqui dá a entender que nada será omitido, nada será esquecido. E sim, que tudo que nós fazemos, falamos, vivemos e principalmente as nossas intenções da mente e do coração estão registradas no livro, nesses livros de obras. E também tem um livro da vida, que é o livro, não é literal, é figurativo, volto a dizer, que é um livro que está os nomes das pessoas que vão para o céu. Pergunta, eu estou nesse livro? Boa pergunta. É sensacional se eu estiver, porque eu sou desviado do caminho do inferno e Deus me conduz ao caminho do seu reino, que é extraordinário, maravilhoso, fantástico. Ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, não subiu no coração de ninguém aquilo que Deus preparou para as pessoas que o amam. Então, o reino de Deus é espetacular. Como fazer parte deste livro? Eu preciso estar no Senhor Jesus Cristo, gente. Porque esse livro da vida, ele é diferente do livro das obras, tá? O livro da vida é o livro das pessoas que serão salvas. E a gente não se salva por nossas obras, por os nossos feitos, por as nossas atividades. Não. A gente se salva por estar no Senhor Jesus Cristo. Então, o que é estar no Senhor Jesus Cristo? Como eu disse no princípio, e a própria palavra diz, o Senhor Jesus Cristo é a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento. Quando eu olho para a Bíblia e procuro me adaptar a ela, eu estou me revestindo de Cristo. E se eu me manter assim, revestido de Cristo, o meu nome está no livro da vida. Aí, em cima desse livro da vida, existem várias dúvidas, como por exemplo, meu nome pode ser adicionado e removido do livro da vida? Pode. A gente vê no livro de Apocalipse, por exemplo, Jesus Cristo dizendo, aquele que perseverar até o fim, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Então você vê que se perseverar até o fim, ele não vai tirar o nome do livro da vida. Mas se não, há a possibilidade de tirar. Então, observem todos vocês como é sensacional, esplêndido e necessário que mantenhamos uma familiaridade com a Bíblia, fisicamente falando, e com Deus e o Senhor Jesus Cristo em nosso coração, em nosso espírito. Observa como é importante. Temos pelo menos uma pequena porção de leitura todos os dias da Bíblia. E se eu puder oferecer um conselho, leia sequencialmente, tá? Começa em Mateus e termine em Apocalipse. E também ter uma comunhão com Deus através das nossas orações. O que é uma oração? Não está aqui, mas eu vou explicar rapidamente. A palavra oração, ela é muito, na língua portuguesa, ela é muito parecida com a palavra coração. E é justamente
Isso é uma boa dica para nós entendermos que quando eu oro a Deus, eu falo do meu coração, não é mesmo? Então, tenha reverência quando for falar com Deus, claro, mas exponha o que está no seu coração. Se é uma tristeza, a gente vai expor para Deus. Se é uma alegria, a gente também vai agradecer, honrá-lo por nossas vidas, por nosso fôlego de vida, por nossa saúde, por nossas condições, pelas coisas boas que temos, e pedir sempre a direção de Deus para as nossas vidas, ok? Isso é extraordinário, é fantástico e nos mantém com o nome no livro da vida. Versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Por que ele fala alegre-se duas vezes, gente? Porque ele quer confirmar algo, né? Quando na Bíblia as pessoas queriam confirmar algo, ela falava por 2 ou 3 vezes, né? Você vê o Senhor Jesus Cristo pedindo para passar do cálice por 3 vezes. Você vê o apóstolo Paulo pedindo para tirar o espinho na carne dele por 3 vezes. Então, essa repetição quer mostrar o quanto é importante aquilo que ele está falando. E o que é alegrar-se no Senhor, uma vez que eu estou passando por um momento de tristeza? Se eu conheço Bíblia, eu vou saber que até o meu momento de tristeza é algo benéfico para mim, dado por Deus para mim. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, ou seja, que amam a Deus. Se eu estou passando por qualquer tipo de tristeza, ela vai me servir para me ensinar, para eu crescer espiritualmente e para eu avaliar a minha vida. Qual é o caminho que eu estou seguindo com a minha vida? Então observe que até as tristezas são oportunidades para nós extrairmos coisas boas, coisas excelentes. Por isso ele diz, alegrem-se sempre. E mais um detalhe nessa expressão, alegrem-se sempre. Quando a gente não se desespera, que é exatamente o oposto de se alegrar, a gente mostra para Deus que está confiando em Deus, né? Passando uma dificuldade aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória. Vai me tirar dessa dificuldade, seja ela qual for. Então a gente mostra claramente para Deus que estamos confiando, que temos fé em Deus. E a fé em Deus é uma coisa extraordinária, né? Deus ama muito quando nós temos essas atitudes, ok? Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que é uma amabilidade, gente? Vem da palavra amar. É amar em ação. Então, quando eu amo meu irmão, um amor fraternal, tá? Um amor de irmãos. Quando eu amo o meu irmão ou a minha irmã, quando eu amo? Quando eu falo ou quando eu mostro que eu amo? É isso que ele está falando. E não é só o apóstolo Paulo falar isso. Pedro também fala, Jesus Cristo também fala. E toda a Bíblia diz que o amor, ele tem que ser mostrado e não somente dito. A gente vê isso claramente, é um exemplo que eu sempre uso, que é João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo nele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então observe a ação mostrando o amor de Deus. Então não é só Deus amou o mundo, ponto final, não. Tem uma ação. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo nele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso que o apóstolo Paulo também está falando. Que a amabilidade seja conhecida por todos. Todos possam ver que nós realmente amamos os nossos irmãos e queremos que todos cheguem ao conhecimento da verdade e também ao reino de Deus, ok? Esse versículo 6 é extraordinário. Filipenses 4:6. Talvez seja um motivo de fazer um vídeo curto e mostrar para as pessoas o quê? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Quando nós estamos ansiosos, qual o nosso procedimento, gente? Permitir que a ansiedade nos domine? Ai, Clê, mas eu não consigo dominar. É verdade. Às vezes, o domínio da ansiedade é difícil. E por isso a Bíblia nos dá essa boa oportunidade de nos livrarmos da ansiedade. Então, a primeira coisa,
para eu me livrar da ansiedade. Se eu estou ansioso, e a Bíblia fala para mim não andar ansioso por coisa alguma, eu preciso criar uma forma de eu me livrar da ansiedade. Primeira é, mas em tudo, pela oração e súplica, apresente os seus pedidos a Deus. Então, primeira coisa, a oração. O que está me angustiando? O que está me deixando ansioso? Coloco nas mãos de Deus e explico para Deus com detalhes o que está acontecendo e peço que Deus me abençoe. O que é uma súplica, gente? É diferente da oração? É. Quando algo está me atrapalhando, a oração é algo que eu peço a Deus. A súplica é algo que eu imploro a Deus porque eu tenho uma emergência. Então, oração e súplica. Falar com Deus e colocar a intensidade da necessidade imediata. Porque eu estou sendo acometido de uma ansiedade que a Bíblia diz para mim não ter. Então eu coloco diante de Deus como se fosse uma urgência, uma necessidade para que Deus venha ao meu favor me livrar da ansiedade, né? Então todas essas duas coisas, oração e súplica, né? Que é o falar e o pedir uma urgência para Deus, é uma coisa que já melhora muito a ansiedade. Mas tem uma outra coisa aqui, ó. E com ação de graças. O que é uma ação de graça? É uma ação que eu faço gratuitamente, sem querer nada em troca. Como tudo, se eu preciso de algo de Deus, eu preciso fazer a minha parte. Então, desde que eu consiga, claro, né? Então, a ação de graças é a minha parte que eu vou fazer gratuita, sem querer, né, nada em troca. Qual é a minha ação de graça para me livrar de uma ansiedade, por exemplo? Eu preciso dizer para mim mesmo que eu não posso ficar ansioso e que aquele meu problema vai estar por algum tempo, mas depois vai sumir com a misericórdia, a graça, a bondade e o milagre de Deus. E vou agir como tal. Vou levantar a cabeça e vou seguir adiante. Isso é uma ação que eu faço, né? Para me poder receber de Deus o auxílio de Deus. E ação de graça, gente, em cima de uma ansiedade, é nós lembrarmos que tem muitos irmãos ansiosos e muitas vezes não sabe como se livrar da ansiedade. E tem coisas até pior que a ansiedade, mas tudo bem. Vamos deixar para outro dia. Eu preciso lembrar que eu também preciso abençoar os meus irmãos, para que eles também possam se livrar da ansiedade. E como eu faço isso? Ensinando eles como eu estou sendo ensinado. Então, isso também é uma ação de graças. E em todas essas coisas nós colocamos diante de Deus. O fato de nós termos a ação de falar com Deus já é também uma ação de graças, ok? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, nosso coração é guardado em Cristo Jesus, ou seja, eu tenho sempre o Senhor Jesus Cristo em meu coração quando eu tenho a paz de Deus. Quando eu permito que a paz de Deus repouse sobre mim, aí o meu coração fica guardado em Cristo. O que é essa paz de Deus? Ela excede todo o entendimento, tá, gente? Nós precisamos ter o entendimento de Deus, de Cristo, para podermos entender o que é a paz de Deus, porque ela excede o entendimento humano. E eu vou resumir para ficar bem fácil para todo mundo saber o que é paz vinda de Deus. Paz não é ausência de problemas. Paz é quando nós confiamos tanto em Deus que qualquer problema que nós vamos enfrentar nas nossas vidas, nós vamos ter a fé que Deus estará conosco e vai nos abençoar, seja o problema qual for. Aí o que acontece? Eu não estou sozinho, eu estou com Deus. Aí gera-se uma paz em nossos corações, pela certeza que temos que Deus está conosco. Então essa paz que eu acabei de explicar para vocês excede o entendimento do ser humano, porque é algo movido pela fé. A gente não vê, por exemplo, a ação de Deus fisicamente atuar em nossas vidas, mas quando a gente acredita, acontece o milagre, né? E a gente
tenha absoluta certeza que foi Deus que nos concedeu o milagre, a bênção, e aí nós vivemos em paz, tranquilo. Deus está comigo, Deus vai me ajudar, Deus vai me conceder a vitória sobre qualquer problema que eu tiver. Ok? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Então você vê que ele vai lançar uma lista de coisas sensacionais para nós pensarmos. A maioria dos seres humanos, gente, é muito negativo. Então, às vezes falam, ai, eu não vou conseguir, ai, eu não estou pronto, eu não estou bem, e por aí vai. A Bíblia fala para a gente fazer justamente o contrário. A Bíblia diz o quê? Finalmente, pensem nessas coisas. Que coisas? Tudo que for verdadeiro, gente. O que mais é verdadeiro em nossas vidas nós precisamos pensar. Tudo que for nobre. Nobreza é algo que engrandece o ser humano e não diminui, né? Deixa o ser humano bem diante das pessoas e de Deus. Isso é nobreza. Então também as coisas nobres também nós precisamos pensar. Tudo que for correto. O ser humano gosta muito de pensar no erro, mas nós precisamos pensar no acerto, no correto. Tudo que for puro. A gente olha na Bíblia as coisas puras, que é o que Deus quer, e as coisas impuras, que é o que Deus pede para a gente não fazer. Então a gente vai se concentrar nas coisas que Deus quer. Tudo que for amável, ou seja, se algo envolvendo o meu amor aos meus irmãos, ao próximo, eu também tenho que pensar. Tudo que for de boa fama, que gera boa fama, que honra o nome de Deus, né, a fama para Deus, nós também precisamos pensar. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensemos nessas coisas. Observa que se a gente seguir essa regra aqui, nós acabamos saindo de um pensamento pessimista e entrando num pensamento otimista. Saindo de um pensamento negativo e entrando num pensamento positivo. E quando a gente faz isso com as nossas mentes, o nosso corpo todo recebe essa positividade. Essa espiritualidade vem acrescentando em nossas vidas através da fé, e isso é algo que Deus gosta muito. Quando a gente tem fé e fala, não, vai dar certo, a verdade de Deus vai estar presente, as coisas nobres que Deus quer através da minha vida. E falando e fazendo coisas extraordinárias, boas e excelentes, com fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Essas coisas são muito boas para as nossas vidas. Versículo 9 diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram de mim. Então, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Se nós recebermos as coisas da palavra de Deus e não colocarmos em prática, não vai ter muito efeito em nossas vidas. Mas se nós nos esforçarmos para colocar em prática, realmente colocar em nossos corações, vou dar um exemplo, por exemplo. Não adianta a gente falar aqui, olhar para a palavra de Deus, que a gente tem que pensar em coisas boas e positivas e sair daqui e ficar pensando em coisas negativas. Isso não é pôr em prática. Pôr em prática é realmente pensar e viver as coisas que a Bíblia está nos pedindo para viver e fazer. Aí sim tem um grande efeito. Aí, porque o Senhor Jesus Cristo, lá em acho que Mateus capítulo 12, ele diz assim, aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Bateram os ventos e a casa caiu. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é aquele que construiu a sua casa com alicerces na rocha. Deram vento, tempestade e a casa não caiu. Essa casa somos nós. Então, como nós queremos nos manter em pé e firmes? Ouvindo e praticando, ou nos esforçando ao máximo para praticar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, ok? E o Deus da paz estará com vocês, ou seja, estará conosco. Se nós praticarmos, Deus vai estar conosco. Se não praticarmos, não. Por que Deus não vai estar comigo se eu não praticar? Porque eu não estou dando a minha contribuição. O que é uma fé se eu não faço por aquilo que eu tenho fé? Por exemplo, como Tiago diz em 2,14, a fé sem obras ela é morta. Por quê? Porque eu preciso acreditar em Deus e viver como alguém que acredita em Deus. Se eu sei, se a Bíblia me ensina que Deus está para me auxiliar, me ajudar,
me conceder milagres quando eu preciso, eu tenho que viver pensando nisso e confiando que o Senhor vai fazer em minhas vidas. E aí ele estará comigo. Ó, tem um versículo muito bom para a gente explicar isso. Ó. E o Deus da paz estará conosco. Que é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí depois acrescenta assim, ó. Pois todos que dele, ou seja, todos que de Deus se aproximam, precisa crer que ele existe e é recompensador das pessoas que o buscam. Quando a gente busca as coisas de Deus, palavra, oração, a comunhão pelo Espírito, o auxílio, o amor ao próximo, né? Deus vai estar conosco, porque são atitudes que Deus se agrada, ok? Versículo 10 diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. A gente vê que os filipenses passaram por um momento difícil aqui na ausência do apóstolo Paulo, né? Que às vezes as pessoas achavam, por exemplo, que quando o apóstolo ia preso, era por motivos humanos, e na verdade ele sempre foi preso por motivos espirituais, por causa de Cristo, né? Então, depois que eles entenderam isso, eles renovaram o interesse por ele. Para nós hoje, isso é o seguinte, gente. Quando existe uma pessoa muito boa que nos ensina a palavra de Deus, é inteligente da nossa parte termos interesse em ouvir essas pessoas, porque elas estão nos acrescentando coisas espirituais. E olha que o mundo precisa que nos acrescente coisas espirituais, porque por todos os lugares que nós andamos, o que mais nós vemos são coisas materiais e físicas. Pessoas falando de dinheiro, pessoas falando de prosperidade, pessoas falando de viagens, de coisas negativas também, doenças, angústias e por aí afora. Coisas espirituais existem, mas é muito pouco. Então, quando a gente renova o nosso interesse para ouvir coisas espirituais, é inteligente e sensacional da nossa parte. Porque estamos acrescentando coisas sobre nós que é difícil encontrar pelo mundo, né? E o apóstolo Paulo, a função dele era só falar de Deus, né? E aí, em algum momento, os filipenses, aparentemente aqui, ficaram meio distantes dele e depois renovaram esse interesse. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrar. Então, para a gente demonstrar qualquer coisa, não adianta só falar. Nós precisamos realizar com obras. Então, por exemplo, se eu disser para Deus assim, como eu disse, há uns 23, 24 anos atrás, eu disse para Deus, Deus, eu quero muito conhecer a sua palavra. Eu tenho interesse em conhecer a sua palavra. E aí eu tinha dificuldades. Quando eu decidi, depois de algum tempo, começar a ler a palavra de Deus, ler e reler, como eu falei para vocês no princípio, aí Deus começou a me conceder o que eu tinha pedido, que era o interesse pela palavra, entende? Então eu tinha um interesse, mas eu não demonstrava. Quando eu demonstrei o interesse de conhecer, eu recebi do Senhor. Entende como é que funciona? Então, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo já viu as pessoas pedirem saúde para Deus. Só tenha saúde, tal, tenha boa saúde, né? Porque é importante a saúde, é super importante. Mas nós fazemos por merecer o milagre da saúde em nossas vidas? A gente se esforça para se alimentar com comidas boas, com bebidas boas, né, que vai nos fazer bem. Eu invisto um pouco do meu tempo para aprender o que é bom para o meu corpo, para a minha saúde. Então observe, gente, que a gente precisa sempre dar a nossa contribuição para mostrar claramente o nosso interesse pelas coisas de Deus, não é mesmo? Então tudo é uma ação, uma parte da ação nossa, e depois vem a parte de Deus, que é o Deus fazendo um milagre em nossas vidas, ok? Versículo 11 ele diz assim, ó, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então,
todos nós precisamos da ajuda uns dos outros para tudo, né? E de certa forma nós temos até que acreditar, confiar na verdade nas pessoas. Por exemplo, se eu pegar um ônibus, eu preciso acreditar que o motorista vai ser um bom motorista, porque senão ele pode comprometer a minha vida e de todos os passageiros. Então observa que para a gente fazer qualquer coisa, nós precisamos um dos outros. O apóstolo Paulo estava dizendo isso. Pelo motivo de ele falar da palavra de Deus e ser perseguido pela maioria da época, em muitas oportunidades ele tinha necessidades, tanto físicas quanto espirituais e emocionais. A gente vê, a todo momento ele falou, alguns momentos na Bíblia ele dizer, quando chegou Timóteo, não fiquei feliz enquanto Timóteo não chegou, e olha que chegou o irmão, vocês renovaram, né, a minha alegria, tal. Então você vê que ele tinha suas necessidades, tanto emocionais, quanto espirituais, quanto físicas. E aí entra também a nossa contribuição. Se tem alguém realmente precisando de qualquer coisa fisicamente e nós tivermos condições, claro que nós precisamos ajudar. Mas o apóstolo, gente, Paulo, ele não queria ser pesado para ninguém. Tanto que olha como ele diz aqui, ó, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja passando fome. Ou seja, ele passou momentos da vida com a barriga cheia e com a barriga vazia. E tanto com a barriga cheia quanto com a barriga vazia, ele estava alegre, contente, na verdade, ele fala aqui, né? Contente em qualquer situação, com a barriga cheia ou com a barriga vazia. Tendo muito ou passando necessidade, seja na fartura ou seja na escassez, ele também vivia contente. Entende? E aí mostra que ele vivia pelo espírito e não pelas coisas materiais e físicas. E aí ele acrescenta assim, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece aqui, essa frase já foi batida muitas vezes. É tudo posso o quê? Posso estar com fome, posso estar com a barriga cheia, posso ter necessidade e posso ter fartura. No Senhor, eu passo por essas situações com facilidade. É isso que ele está falando. Tudo posso no Senhor, né, no Senhor que me fortalece. Por quê? Porque Deus nos fortalece tanto com a barriga cheia quanto com a barriga vazia, tanto na fartura quanto na ausência da fartura. Então, com o Senhor nós conseguimos passar por qualquer situação. Aí ele acrescenta no versículo 14, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Existem pessoas, gente, que são mais atribuladas que outras, espiritualmente falando, tá? Fisicamente também, mas aí não vem ao caso. Quando uma pessoa sofre, né, tribulações por ter feito coisas físicas erradas, não tem nada a ver com a Bíblia. O apóstolo Paulo, o erro dele foi anunciar Cristo, o erro para as pessoas, né? As pessoas da época achavam que ele não ia fazer isso. Anunciar a palavra de Deus, querer que os irmãos fossem salvos, né? Querer que as pessoas se aproximassem de Deus. E muitos que não entenderam isso, causaram tribulações a ele. Entende? Então, essas tribulações, para ele, foi numa intensidade maior do que para nós hoje. E aí a gente não tem como aprender com as nossas tribulações, porque não são tão intensas. E aí a gente vai aprender com a tribulação daqueles que tiveram tribulações mais intensas, que o caso aqui é o apóstolo Paulo. Então a gente aprende também, né? A gente vive também essas tribulações que a gente está lendo, está vendo, para aprender as coisas de Deus, como funcionam as coisas de Deus. Nesse caso das tribulações aqui, gente, nós estamos vivendo num país que até agora nós não temos dificuldades de falar de Cristo aí, tá? Mas é possível, e no mundo existem países que a gente não pode falar de Cristo. As pessoas vão lá e não podem anunciar o Senhor Jesus Cristo. Ali, se for falar a palavra de Deus, se for anunciar Cristo, ali sofre perseguições, sofre tribulações. Mas todas essas tribulações, perseguições, são alimentos espirituais para que essas pessoas que falam de Deus possam continuar falando e alcançando vidas, não é mesmo?
Versículo 15 diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. O que é dar e receber, gente? Todos nós damos e recebemos coisas de todo mundo. Se você for comprar qualquer coisa no mercado, você dá o dinheiro e pega a mercadoria. Falando de coisas espirituais, quando a gente se reúne como igreja, a gente dá o que Deus nos deu e recebe das pessoas o que Deus deu para elas, para nós. Como, por exemplo, quando a gente se reúne em igreja, no templo, eu posso ser usado por Deus para dar a palavra. E as pessoas podem ser usadas por Deus para orar, como por exemplo por mim. Então sempre é uma troca, né? E essa palavra troca não é muito inteligente. A palavra mais inteligente é a comunhão. Cada um contribui com aquilo que Deus deu. E aí toda a igreja, todos nós somos edificados, ok? Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. A troca da igreja aqui era uma ajuda financeira. E aqui o Paulo devolvia o quê? Coisas espirituais. Todos eram supridos daquilo que faltava. Então, essa é a ideia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 17 é sensacional. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Ou seja, ele não procurava ofertas, né? Não se preocupava com o dinheiro dos outros. Ele vai falar aqui, ó, versículo 18, recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Ou seja, ele estava falando para as pessoas não darem mais, pararem com as suas ofertas, porque o que ele tinha já era suficiente. Então observa que é um modelo muito diferente do que nós vemos na maioria hoje. A maioria hoje é um saco sem fundo, dá e nunca é suficiente. E aqui nós vemos que uma porção, que não é grande, é suficiente. Porque o apóstolo Paulo tinha a humildade de ver uma vida que Deus proporcionou a ele, não que o dinheiro proporcionou a ele. Então, quando ele via que estava sustentado, estava suprido, ele dizia para os irmãos, é suficiente, né? Hoje em dia é difícil a gente ver isso, né? Mas na Bíblia, né, naquela época, teve esse homem chamado Paulo que disse para a igreja que o que eles tinham dado já era suficiente. Eu ainda não vi isso aqui, alguém dizer que é suficiente, mas deve ter pelo mundo aí, porque tudo tem. Ele fala assim, ainda no 18, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando, gente, é um sacrifício aceitável e agradável a Deus? Quando a gente ajuda alguém que precisa. Quer dar uma oferta para Deus? Quero dar minha contribuição para Deus. Sigamos essa regra de Paulo, que Jesus Cristo também falou em Mateus capítulo 25. Estive com fome, estive com sede, estive nu, estive preso. Vocês me deram de comer, de beber, de vestir, foram me visitar, lembra? Quando, Senhor, quando vocês fizeram essas coisas a um desses pequeninos, a mim fizesse. Então, a oferta a Deus de aroma agradável a Deus, suave, é quando a gente ajuda um irmão que está com problema, que está com dificuldade. E não a gente ajuda alguém que não está com dificuldade. Ah, Clay, eu posso ajudar uma pessoa que não está com dificuldade? Não, não pode. Por que não? Porque eu estou deixando de ajudar um irmão para ajudar um que não. Eu estou deixando de ajudar um que tem necessidade para dar para alguém que não tem. Então eu estou usando muito mal os recursos que Deus me deu. Porque os recursos que Deus me deu era para ajudar os necessitados. E não os que não estão em necessidade. Então qual a inteligência da minha parte? Vou usar a minha oferta a Deus para os irmãos que estão em necessidade. Essa é a oferta inteligente. Essa é a oferta de aroma agradável, de suave, que nós podemos oferecer a Deus. E não as pessoas que já têm. Eu sempre costumo dizer que as igrejas, principalmente no Brasil, talvez seja um dos poucos lugares que pobre
entrega para rico. Deveria ser o contrário, rico ajudar os pobres, que esse é o mandamento da Bíblia. E o que eu vejo, né? Não em tudo, mas acontece muito, é de pobre dar dinheiro para rico. Isso é absurdo, entende? Tem que ser as pessoas que têm. Se eu tenho uma porção, posso ser pobre, não tem problema. Eu tenho uma porção que eu quero ajudar a obra de Deus, o meu irmão, a Deus, quero oferecer uma oferta a Deus, eu dou para o necessitado. Como Jesus Cristo nos instruiu, como Paulo está falando aqui, em suas necessidades, ok? Aí, ó, o que acontece quando eu faço isso? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se eu invisto bem os meus recursos, o que sobra, né, dos meus recursos, Deus me supre. Agora, se eu não invisto bem, se eu dou para alguém que não é para eu dar, há uma boa chance de Deus não derramar as suas bênçãos gloriosas sobre mim. Entende? É que Deus é misericordioso, né? Ele leva muitas coisas em consideração, não só isso, mas isso também é principal. Oferecer para quem precisa. Versículo 20. Ao nosso Deus e Pai, seja toda a glória para sempre. Amém. Toda a glória, gente, que a gente recebe por fazer a obra de Deus, nós temos que endereçá-la a Deus. Então, as pessoas precisam saber que, se eu tenho um conhecimento, foi Deus que me deu. Se Deus que me deu, a honra é de quem? De Deus. A Bíblia fala sobre dons. Dons são presentes que Deus nos dá. Tem alguns. Se eu recebi um dom de Deus e executo ele muito bem em favor dos meus irmãos, de quem é a honra? De Deus, porque o dom é dele. Entende? Então, por isso, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. A glória e a honra para Deus e para o Senhor Jesus Cristo sempre. Acrescenta no versículo 21, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo envia saudação. Saúdem, saudação, é se cumprimentar, tá, gente? E aí tem as formas da gente se cumprimentar. A gente pode dizer olá, pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite, pode dizer como você vai, e pode dizer que a paz do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja nas suas vidas. Que, na minha modesta opinião, é a melhor forma de cumprimentar, de saudar alguém, desejando a essa pessoa paz e graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É a melhor forma, entende? Quando a gente faz isso, você está desejando que o seu irmão esteja dentro, né, da paz e da graça de Deus. E se ele for digno de receber isso, vai ser derramado sobre ele. Se não, volta para nós, como disse o Senhor Jesus Cristo. Então não tem contraindicação. Podemos dizer para qualquer pessoa, podemos desejar para qualquer pessoa, podemos utilizar essa saudação de paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo para você, para sua família, para qualquer pessoa, ok? Versículo 22. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Ou seja, César era o imperador da época lá, né? E aí tinha irmãos até lá dentro do palácio de César. Nós estamos vendo aqui nessa carta aqui do apóstolo Paulo. Deus, gente, ele tem os seus servos em todos os lugares, inclusive dentro do palácio de César, por incrível que pareça, né? Então, às vezes a gente fica se perguntando, mas e a pessoa de tal lugar não ouviu a palavra de Deus? Eu posso ir lá? Eu tenho acesso? Eu consigo chegar? Eu vou. A pessoa quer me ouvir? Eu vou. Não, eu não tenho condições, porque a pessoa está morando lá no sul da África e eu não tenho condição de ir para lá. Eu tenho que entender que Deus tem um servo lá. Entende? Que Deus tem os seus servos espalhados sobre todos os lugares do mundo, inclusive no palácio de César, como nós estamos vendo aqui. Aí o versículo 23, que é o último, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Amém. Nós vemos o apóstolo Paulo lá honrar a Deus com a glória, né? No versículo 20, e aqui a graça do Senhor Jesus Cristo. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Então, se Deus nos dá de graça, é porque nós não merecemos. Essa graça do Senhor está disponível para nós. Basta nós recebermos essa graça
do Senhor. E a graça do Senhor vem de várias formas. Pode ser uma prosperidade física, uma prosperidade espiritual, familiar, emocional, e assim vai. De graça é as coisas que Deus nos faz para nos beneficiar, para nos ajudar, de graça. O desejo de Paulo e de Deus, e meu desejo, é que essa graça do Senhor seja e esteja com todos, né? Seja com o espírito de vocês, que esteja dentro de nós, guardada em nosso espírito, em nossa alma, entende? O desejo dele e o meu também. Por isso, eu quero me despedir com vocês, desejando a todos vocês que a graça, a paz, as bênçãos de Deus estejam com todos vocês. Espero ter esclarecido boas coisas para vocês com essa palavra. E espero que todos vocês que me ouvem invistam na vida espiritual, porque é esplêndido e sensacional. Amém? E eu quero também fazer uma oração para a gente encerrar. Você que tem alguma dificuldade, algum problema, durante essa nossa oração, pode concentrar, pode colocar diante de Deus, seja qual for a dificuldade ou necessidade, que eu tenho certeza que desse momento Deus vai nos conceder um grande milagre. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado. O Senhor nos concedeu, grande Deus, que pudéssemos meditar em mais uma porção da sua palavra. E por isso te agradecemos. Queremos que essa palavra e todas as demais permaneçam em nossos corações, em nossas almas, e que o Senhor nos ajude a praticá-las durante a nossa jornada nesta terra. Imploro ao Senhor, querido Deus, que observe, que olhe para dentro de cada um de nossos corações e extraia as nossas necessidades, concedendo-nos, grande Deus, as suas bênçãos pela tua graça, misericórdia e bondade. Que tudo, Senhor, que estiver em desacordo, que for ruim, que for triste, o Senhor remova e coloque, grande Deus, o que for justo, bom, excelente e esplêndido, vindo do Senhor para as nossas vidas. Conduza-nos, grande Deus, nessa terra como seus filhos, como aqueles que amam o Senhor e o teu Filho Jesus Cristo. É o meu pedido ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E que a prosperidade, saúde, paz e alegria, e especialmente a sensibilidade de ouvirmos o Senhor pelo teu Espírito e por sua palavra, permaneça na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Gente, Deus abençoe a todos. Domingo estaremos de novo com mais um vídeo, mais um culto. E eu aguardo todos vocês e que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus. Amém.